poder orar. Ontem também. Agora esta chamada está sendo gravada. Quem pode orar por nós? Eu posso orar aqui, pera. Oh, meu Deus, eu tô sem luz aqui, pera. Esqueci da luz. Deixa eu ver aqui, pera aí, só um pouquinho. Eu posso orar, pastor? Vou orar aqui. Amém. Pai querido, Pai santo, Jesus, estamos aqui reunidos na tua santa presença, né? Em nome de Jesus Cristo. Pedimos a tua bênção, a tua graça neste lugar, em nome de Jesus. Né? A gente, Pai querido, pedimos que os teus anjos estejam aqui conosco, nos guardando, livrando, em nome de Jesus, e guardando o pastor Lucas na ministração dessa aula. Nós estão tendo ataques sobre as nossas vidas, mas nada acontece, Pai querido, né, que fuja da tua permissão, do teu conhecimento, e nós estamos aqui como guerreiros e guerreiras do Senhor mesmo para fazer a tua obra, Pai querido, né? Neste momento onde esta terra está passando por grandes trevas, né? E o Senhor tem nos escolhido, Pai, né, para essa grande obra, esse grande momento, né? Sabe, algo que nunca aconteceu e nem vai se repetir futuramente, Pai. É o que está acontecendo. Nós pedimos a tua graça, a tua proteção para cada um aqui. Abençoa o pastor João, a irmã Lidiane, o irmão Estênio, a irmã Daniele, Pai querido. Em nome de Jesus, pedimos a tua graça e a tua bênção, né? Que o Senhor proteja e guarde o pastor Lucas e ele possa estar sendo inspirado pelo teu Espírito Santo aí, para trazer esta ministração e esta mensagem para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, amém. Só fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão ouvindo o barulho do meu ventilador, não? Não, eu não estou ouvindo. Não, aqui também não, acho que não. Eu vou deixar um pouco aqui, ó. Eu já vou desligar só por causa dos mosquitos aqui. Aqui é um sítio, uma zona rural também. Aqui estamos morando na zona rural. Que é fazenda para todo lado, e só eu estou aqui com a minha chácara. Então tá bom, vamos lá. Então, irmãos, na última aula, nós falamos sobre o homem, né? Nós vamos falar sobre o homem, sobre os seres espirituais, sobre anjos, sobre Deus, sobre Jesus, né? Então, essa questão do homem, como o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e nós perdemos essa conexão e estamos aprendendo quem nós somos e quem é Deus através dessa passagem aqui por essa terra, né? De toda essa luta, de toda essa dificuldade, para nós também valorizarmos a nós mesmos, no sentido do que a vida eterna é um presente maravilhoso. Então, tudo isso Deus está permitindo para nos ensinar, nos formar, né? Existe uma universidade celestial que é a própria vida, né? A vida, ela forma muito mais do que uma escola ou uma universidade. Então, veja só, nós vamos falar sobre o coração, e aqui tem alguns conceitos que são filosóficos, mas não tem problema, eu vou explicar todos. E a ideia é você escrafunchar bem o seu coração e se conhecer o melhor possível para você se defender espiritualmente. Nós normalmente não conhecemos tudo que está dentro de nós. Porque o conhecimento é aquilo que reflete no seu intelecto, na sua mente. E nem tudo que está dentro de você está se refletindo no seu intelecto. Então, é por isso que a gente precisa orar e pedir para o Espírito Santo de Deus sondar o nosso coração. E sondar significa que ele vai jogar luz dentro de nós e vai trazer para a nossa consciência aquilo que está oculto. E a partir do momento que ele faz isso, ele espera, né, ou deseja que você tome uma decisão no sentido de buscar purificação, libertação de aquilo que
Deus quer remover de você para você ser abençoado. Então, o objetivo é você alcançar as promessas de Deus. Quando Deus toca em você e mostra alguma parte que às vezes não é muito boa. Então, as pessoas normalmente se ofendem. Se você apontar o defeito de qualquer pessoa no mundo, né, dificilmente alguém vai gostar de saber de um defeito, né? Quando a pessoa é humilde e sincera e está à busca de crescer espiritualmente, ela vai agradecer. Existe um provérbio que diz assim: fira-me o justo, e isso será para mim uma bênção, né? Uma coisa boa. Então, a ferida do justo é quando ele aponta algo, né, que Deus quer mudar. O Espírito Santo aponta algo. Então, você não pode se ofender com o Espírito Santo, assim como você não pode se ofender com seu irmão quando ele mostra para você alguma coisa, né, que precisa ser mudada. Eu sou uma pessoa que eu amo se transformar, porque para mim é melhor ser repreendido agora, enquanto há tempo, do que ser rejeitado na presença de Deus. Então eu prefiro estar bem agora. Acontece que nós temos alguns problemas que, por exemplo, eu comparo o coração como aquele cofre que tem um pescoço longo e cheio de curva. Você joga uma moeda lá dentro, ela vai cai lá no fundo. Plum. Então é fácil entrar as coisas. A moedinha escorrega dentro daquele cofre de pescoço longo, né, e curvo, e cai. Mas depois para você tirar é complicado. E por isso a gente tem que tomar cuidado com aquilo que entra em nosso coração. Porque aquilo que entra em nosso coração vai tornar-se parte de nós. Vai definir a nossa personalidade, vai definir as nossas escolhas, vai definir as nossas decisões. E é por isso que a palavra de Deus, ela nos alerta para isso. A Bíblia, ela não foi escrita como uma apostila de universidade, onde você tem os conceitos, as definições, né, os teoremas, as coisas e as conclusões. Você tem que ler, e através das experiências e da vida, você tem que extrair aquilo que é o aprendizado. Às vezes a Bíblia ela aponta as coisas, né? Mas você tem que entender como é que Deus trabalha. Normalmente você não vai saber resolver os problemas. Quando você tiver um problema no coração, na mente, você não vai saber resolver. Por quê? Porque é Deus que sabe resolver. Mas você vai identificar e vai orar. E isso é o que mais importa. Você vai pedir para o próprio Deus, porque é uma coisa íntima, né? Deus, ele fez assim, para que ele possa mudar. Quando ele muda, você não tem mais como reverter. Então, você não se altera interiormente. Você pode alterar exteriormente. Você pode criar sorriso, né, que não corresponde ao seu coração, que eu chamo de afeições de alma. Afeições de alma é aquilo que é externo, né? Você pode mostrar para todo mundo que você é uma pessoa feliz e tal, mas por dentro está tudo diferente do que você está mostrando. Então, afeições de alma não muda as afeições do espírito, aquilo que está lá no oculto. Para mudar o oculto, você tem que trazer para fora, e se trazer para fora é através do Espírito Santo, quando você pede para ele te examinar, e ele molda, e ele muda. E o seu dia a dia e os processos que a gente vive é para essas mudanças acontecer. Então, nós somos submetidos a testes, né? Eu não gosto dessa palavra, mas eu estou aprendendo a gostar, né? O que são esses testes? São situações onde você tem que corresponder ao que Deus deseja. E o que acontece? Quando Deus coloca um mandamento, ele está expressando um desejo dele de que você cumpra, para que você tenha aquela bênção referente àquele mandamento. Mas se você fizer como eu fazia antes, que era pelo interesse de não se dar mal, né? Eu sempre fui uma pessoa prática, eu via muita gente se dar mal na vida, eu falei, não, eu não vou viver uma vida para me dar mal. Então eu vou escolher o que é bom para não me dar mal. Depois eu aprendi com o pastor João, que está aqui, né, que o mais importante é agradar o coração de Deus.
E aí, esse nível de querer agradar o coração de Deus é mais do que você não querer se dar mal. Por quê? Porque isso vai te levar a uma comunhão com Deus. Você precisará entender Deus, conhecer Deus, para você saber como agradar. E aí é onde você vai mergulhar num relacionamento profundo com Deus. E essa profundidade com Deus, poucas pessoas querem. Normalmente, o mundão, o senso comum, é superficial. Né? Eu não sei por que as pessoas amam a superficialidade. Porque o que quer dizer a superficialidade? Superficialidade quer dizer que qualquer coisa vai te mover do lugar. É que nem a coluna do alicerce que eu estou fazendo ali. Se eu cavar 1 metro é uma coisa, se eu cavar 2 metros é outra coisa. Então, se você é superficial, qualquer tempestade vai derrubar você. Mas se você é profundo, como diz a palavra, né, aquele que fez a sua casa na rocha, veio o vento, veio a tempestade, quer dizer, a tempestade e o vento vêm para todo mundo. Deus não faz seleção, né, ele não tem filhos protegidos, ele manda para todos no mundo, e aqueles que estão firmados nele permanecem, os que não estão firmados nele caem. Né, Deus não é seletivo. Mas até ele mandar a tempestade, ele avisa e ele ensina você a se preparar. E é o que está acontecendo hoje no mundo, só que o mundo, de uma forma geral, paga para ver, né? Paga para ver. Você avisa, né? Tem até filmes de Noé, né? O Noé avisando, 80 anos, né? O Noé avisou, acho que foi 80 ou 40 anos, eu sei que foi com 120 anos que o dilúvio, aí você viu que o pessoal estava tudo lá na hora do dilúvio, pá, pegou todo mundo. E gente que assistiu esse filme também está desavisado hoje, atualmente, né, do que está para acontecer. Então as coisas, elas vão assim, mudar de repente, simplesmente mudar de repente, uma hora você vai acordar e você vai saber de uma guerra mundial que começou. Você vai saber do ataque nos Estados Unidos, você vai saber das coisas que estão profetizadas, porque é simples assim, é tão simples e ao mesmo tempo assustador, né, porque você não vai, assim, ter aquela precaução das coisas antes, né, a precaução já está sendo dada, simplesmente vai acontecer. Então, quem não se preparou vai ficar embaraçado. Então, Deus quer que nós andemos sobre as águas, né, e aí por isso que nós vamos falar sobre o bom e o mau uso do coração, tá bom? Então, está escrito aqui, ó, tudo nós estamos baseando na palavra de Deus, e aí depois nós destrinchamos o que está no versículo, através da experiência da nossa vida, né, para a gente poder compreender. Nós estamos falando de guerra celestial. A guerra celestial, ela envolve o nosso coração, por quê? Porque o inimigo quer definir nós na semelhança dele. Deus quer nos fazer semelhante a ele, piedoso, fiel, justo, verdadeiro. E Satanás quer fazer nós semelhante a ele para levar para o lago de fogo, porque ele odeia Deus, odeia nós, odeia a criação, e ele quer o seguinte, já que eles são de Deus, eu quero destruí-los como eu gostaria de destruir Deus ou destruir qualquer coisa, né? Eu não sei como é que é isso na cabeça do Satanás, que para mim, filosoficamente, isso é impossível, né? Ele querer destruir Deus. Mas ele pensa em nos destruir. E para isso, ele nos engana. Né? Ele nos engana. Então, o coração é de onde parte todo o engano. Quando a gente está enganado na mente, é porque já se enganou no coração. Não existe assim um engano que veio na cabeça do dia para a noite. Começou lá, de forma oculta, devagarzinho, né? Devagarzinho. E uma hora você cai no engano. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Então está escrito aqui, sobre tudo que se deve guardar, né? Quer dizer, a gente guarda muita coisa, né? Guarda tesouros, guarda moeda, guarda dinheiro, guarda roupa, guarda bens e valores. E ele está dizendo, acima de qualquer coisa, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O que é fontes da vida? Aquilo que vai produzir algum bem ou algum mal, porque existe fontes de coisas boas e fontes de coisas más. Então, se você souber conduzir bem o seu coração, você vai, né, ser feliz. Agora, a felicidade, ela não é absoluta aqui na Terra, né? Tem gente que quer ser rico, bonito e famoso, né?
Eu não nasci rico, eu não nasci bonito e tampouco eu sou famoso. Mas o Elvis Presley, né? Ele era bonito. Ele se tornou rico e ficou famoso e nem por isso deixou de sofrer. Então, o sofrimento faz parte da vida. Então, quem tem medo de sofrer, tem medo de viver. E o sofrimento, o objetivo dele não é destruir a nossa alma. O objetivo do sofrimento é nos dar crescimento espiritual. Claro, para que ele seja produtivo, sofrimento seja produtivo, você tem que recorrer a Deus na hora do sofrimento. Porque se você tentar resolver todos os problemas pelo peito e pela raça da sua própria força, o inimigo te engana, você se dá mal e você não se transforma numa pessoa melhor, você pode até piorar. Então, qualquer dificuldade, qualquer coisa que a gente, independente do que aconteça, por pior que seja a situação e por mais estúpida que tenha sido a sua escolha, você tem a graça, a misericórdia de se recorrer a Deus, ser perdoado e consertar, e Deus transformar, às vezes, aquela maldição em bênção, mas desde que você se submeta a Ele, recorra a Ele. Né? Porque a escolha errada, todo mundo faz, até Davi, que era segundo o coração de Deus, fez a escolha errada. Né? A gente tem que se prevenir, tem que vigiar para não fazer. Mais uma vez que já fez, né, volta para Deus, independente de qualquer coisa, não desista da luta, não desista da vida, certo? E Deus vai usar aquilo para transformar, abençoar, santificar, enfim. Aí tem outro versículo que diz assim, mas o que sai da boca procede do coração, e isso é o que contamina o homem. Então, o que contamina o homem, o que quer dizer isso? Quer dizer que você se torna naquilo que o coração produziu. E quando você é obstinado por uma coisa que Deus não quer, e você insiste, uma hora Deus te dá o que você não deveria ter, porque vai ser ruim para você. E há pouco tempo eu ouvi de um pastor, de um rabino, na verdade, que depois que você escolhe o que é errado, Deus diz assim, você quer mesmo isso? Então vou te dar, só que depois que eu te der, você não vai ter condição de mudar mais. Esse é o problema. Quando você quer tanto uma coisa errada, depois você não consegue mudar mais. Porque para mudar, você tem que mudar agora, antes, no momento que Deus está te avisando, e você está perguntando para Ele o que é o melhor. E aí você coloca a sua vida na mão de Deus para Ele te guiar no melhor. Porque se você fizer uma escolha errada, aí vai ser complicado você mudar. Você não vai conseguir. Então é melhor fazer a escolha certa já na primeira, perguntando para Deus, submetendo a Ele, pedindo para Ele guiar seus pensamentos, seus sentimentos. Tá? É por isso que contamina. Contamina é aquilo que fica, né? Como uma mancha. E aí fica complicado remover, né? Porque do coração procedem os maus pensamentos. Morte, né? Quando você odeia, quer matar as pessoas, quer se vingar. Adultérios, né? Fornicação, furto, falso testemunho e blasfêmia. Então, veja só, todos os paz do Senhor Jesus, né? Tudo bem? Todos os pecados é como se fosse uma virtude distorcida. Todos os pecados têm uma aparência de solucionar um problema, né? Você tem um marido que te maltrata, aí você quer um outro e comete adultério. Quer dizer, você quer ser feliz, né? Então, o que Satanás faz? Ele pega tudo que Deus criou para ser bom e dá uma solução que vai fazer você se prejudicar, mas você só vai saber depois. Durante o momento que você está sendo tentado, ninguém te conta as consequências. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Não. Vai te mostrar sempre um quadro positivo, um quadro bom. Né? Então, o inimigo ele tem isso. É uma forma de zombar de Deus, ou seja, pegar aquilo que é de Deus e deturpar para que o homem ache que aquilo resolve o problema dele. Quando, na verdade, não resolve. Então dizem, né, tem um ditado que diz que o diabo mora na porta da necessidade. Então, essa questão, eu preciso, eu tenho necessidade, não é justificativa para você errar, sabe por quê?
O mundo inteiro está cheio de necessitados. Então, a questão da necessidade é você trazer ela diante de Deus para que Deus dê a solução. Né? Então, por exemplo, dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro. E quanto mais dinheiro você der para uma pessoa, mais ela vai querer. Então, não é isso que vai fazer você ser feliz. Ou você ser uma pessoa melhor. A questão que vai acontecer é se Deus mudar o seu coração, você fizer bom uso do dinheiro. Aí já é outra coisa. Entendeu? Então, tem toda essa situação aí. Porque as pessoas falam, eu quero ser rico, eu quero isso, quero aquilo. Bom, a vida aqui não é para você ser rico, não é para você ser bonito nem famoso. A vida não foi feita para isso. A vida foi feita para você vencer uma guerra e ter uma herança eterna no céu. Esse é o sentido da vida, você ser transformado à imagem e semelhança de Deus. Porque quando ele fez o homem, ele disse, fazei o homem nasce a imagem e semelhança. Então ele espera que você se torne semelhante a ele. E é para isso que ele te deu a vida, você ser grato pelo que você tem, pelo que você existe, só de existir. Eu me sinto grato só de existir, mesmo que eu não tenha nada. E a partir daí, né, eu quero sair daqui bem, né? Como dizia o Delfim Neto, que era um ministro da Fazenda na época do presidente Figueiredo, ele dizia, na vida você tem que aprender como sair da situação, não como entrar. Entrar, todo mundo entra numa situação. Qualquer pessoa consegue entrar numa situação, o problema é como sair. Então, como é que nós vamos sair dessa? Ou seja, na hora da nossa morte, ou na hora da nossa partida, ou na hora que Jesus arrebatar a igreja, como é que você vai estar? Essa é a ideia. Entendeu? E é para esse momento que nós estamos nos preparando. Então, a guerra celestial é você entender qual é o seu ponto de batalha da sua vida, qual é o seu foco, como você vai lutar, quais são os seus inimigos e como você vai vencer, ou seja, quais são as suas armas que Deus está te fornecendo pela palavra. Então, você tem que, numa batalha, conhecer você e conhecer seu inimigo, e nós vamos estudar as duas coisas. Conhecer o exército celestial e o exército do inimigo. Também nós vamos estudar tudo isso. Por quê? Porque, como eu falei na outra aula, eu vi, quando eu comecei a perceber a vida humana, eu comecei a perceber que as pessoas não tinham ideia da realidade. Né? As pessoas não tinham ideia da realidade, viviam no mundo sem entender a própria realidade. Né? Você entra numa casa, você vê o que é uma casa, uma realidade de uma casa. Vamos descrever aqui para você entender. Você entra numa casa tem uma porta, normalmente tem uma sala, tem um sofá para receber gente. Por que existe uma sala numa casa? Porque as pessoas gostam de conversar e tem que ter um lugar para conversar. Mais para frente tem a copa. Aí, por que existe uma copa dentro da casa? Porque as pessoas sentam para comer, todo mundo precisa comer, ninguém é um ser que não precisa comer, que nem os anjos, né? Eu acho até que os anjos comem comida celestial, mas tudo bem. Depois você olha para um lado, você tem um quarto, as pessoas precisam dormir, tem um banheiro e assim por diante. Então, todas as coisas numa casa têm uma explicação e uma necessidade. Na vida, tudo tem uma explicação e uma necessidade. Só que o lado espiritual, ninguém olha, né? Ninguém se preocupa. Todo mundo levanta de manhã e escova os dentes. Por quê? Porque tem as bactérias, né? Se você não fizer uma boa higiene, daqui a pouco você está com doença, está com problema, mau hálito e assim por diante. Então, esse escovar os dentes é um hábito de higiene, tomar banho é um hábito de higiene. Mas e a consciência? Por que as pessoas não lavam a consciência? Não é? É uma coisa que tem que lavar todo dia, né? Todo dia a nossa consciência se contamina, ou pela televisão, ou pelo rádio, ou pelo que ouve, ou pelo que falam. A mente se perturba, então você tem que orar, pedir a Deus para lavar a sua consciência. Então, você tem que entender quem é o seu inimigo, por que tem pensamentos que atingem você, tristezas que atingem você. Então, a realidade espiritual, quanto mais você observa e entende, melhor você vive. É a mesma coisa de eu mandar você para Nova York, nos Estados Unidos, você aparece lá no meio do nada, te jogo lá, você não sabe nada, no meio da avenida, os carros passando para lá e para cá, e você tentando se proteger. Até você entender como funciona a vida em Nova York, os crimes, onde se esconde, onde se mora, onde se vive, onde se, né? Você vai sofrer muito. Então, normalmente, as pessoas estão vivendo
desse mundo como se elas tivessem entrado assim, né, caído de paraquedas, e estão sofrendo, levando pancada para lá e para cá. A família, os pais deveriam dar a base, né, para você entender a vida e se desviar dos erros, dos males, das consequências, mas nem toda a família hoje está fazendo isso. Mas nós precisamos, então nós temos que buscar recursos e aprender de alguma forma, não tem como. Então, a constituição fragmentada do homem. O homem é um ser fragmentário porque se separou de Deus, tá? O homem é formado de corpo, mente, alma e espírito, nós já vimos isso na aula passada. E a consciência é a capacidade de intelecção. Você sabe que você não é outra pessoa. Nunca, nenhum dia da vida, você acordou achando que era o Elvis Presley ou a Madonna. Não, você sempre acordou sabendo que você é você. Você nunca confundiu você com outra pessoa. Então, você tem uma identidade. E nisso, você também tem a intelecção. Intelecção é o raciocínio. Além da consciência, você racionaliza as coisas. Só que algumas partes, nossa, está separada. Uma coisa não funciona junto com a outra. Por isso que a gente não tem uma visão de todo. A gente não se conhece e não conhece os outros. Então, a essência humana estão dissociadas uma da outra. No homem, na sua natureza, a natureza como o homem foi criado, ele é uma substância. Substância é o que é? Aquilo que subsiste, né? Uma coisa que ela tem uma existência, vamos dizer assim, né? E ela se mantém naquela existência, por isso que se chama substância, subsiste. Mas sua intelecção e o seu amor, né, que é a vontade junto com a ação, não se identificam com a substância, ou seja, uma hora você pensa uma coisa e não é o que você é. Você pensa o que você não é. Você tem a vontade que você não corresponde à sua vontade. Às vezes a vontade é o que você realmente é e às vezes é o que não é, né? Então, o amor, a consciência, os pensamentos, os sentimentos não casam um com o outro. Às vezes uma coisa não é sua, é produzida, é captada. Eu costumo dizer que a nossa mente, ela capta, que nem uma estação de rádio, que nem uma torre de celular, ela capta ondas, e ela capta pensamentos. Então tem hora que vem maus pensamentos. Pessoas que têm muita crise de depressão, por exemplo, são pessoas que captam coisas negativas em excesso, né? Porque todos nós somos atingidos por coisas negativas, mas em excesso é complicado, então alguma porta está aberta. Tudo na vida tem duas partes, a parte física, ou você está cansado, ou falta uma substância no seu cérebro, e tem a parte espiritual, que é onde tem um movimento do mundo espiritual te atingindo. Se você resolver uma, não resolver a outra, o problema volta, tá? Então, o homem, considerado na sua natureza, é uma determinada realidade subsistente. Considerando, porém, enquanto está na própria intelecção, ele não é uma realidade subsistente, mas certa imagem da coisa subsistente. Então, o homem, às vezes, na mente dele, isso que ele está querendo dizer, ele forma uma imagem achando que ele é aquilo e ele não é aquilo. Tá? Ele forma uma certa imagem do que não é. Então, a mente não corresponde à pessoa, porque ela forma uma imagem falsa dela mesma. Também não é considerado em si mesmo como o amado no amante. Então, o amado no amante aí é uma frase que esse filósofo que eu tirei isso aí, ele falava assim: nós somos amados por Deus, e o amante é Deus. Deus nos ama. Quando nós se sentimos amados, e nós sentimos o amor de Deus, é o amante no amado. O amante é Deus, no amado que somos nós. Num casamento, um homem com uma mulher, quando a mulher se sente que o amante, que é o marido, está dentro do coração dela, e ela sente o amor do marido, ela tem essa sensação do amante no amado. O amado é ela. A amada é ela, né? Então, como eu costumo dizer, a mulher quer ser amada e o homem quer ser respeitado. Mas você quer quebrar um casamento? Desrespeite um homem. Se você quiser quebrar um casamento do lado feminino, mostre que você não ama.
porque a mulher quer se sentir amada e o homem quer se sentir respeitado. Então, até na própria palavra de Deus, o próprio Senhor e o próprio apóstolo Paulo fala, né, para nós amarmos as nossas esposas. Amarmos. Né? E a própria palavra diz, né, que a mulher dê ao homem o devido respeito. Então, o homem sempre espera respeito e a mulher espera o amor. Tá certo? Consequentemente, pode-se considerar no homem 3 coisas. O homem existindo na sua natureza é uma coisa. O homem existindo na sua inteligência é outra coisa. E o homem existindo no seu amor. Então, veja só. Se o homem existir só na natureza, ele vai ser carnal. Ele vai olhar, vai ter os desejos sexuais dele, vai querer preencher. Ele está com fome, vai querer comer. Ele está com sede, vai querer beber. Ele está triste, vai querer prazer. Então, o homem existindo na sua natureza carnal. O homem existindo na sua inteligência é aquele cara mais intelectual. Ele quer conhecimento, ele quer uma formação, ele quer estudar para engenharia, quer ser um advogado, ele quer saber das coisas, ele quer aprender a negociar, vender, comprar, então ele quer ser inteligente. E existe aquela pessoa que vai existir no amor. E o existir no amor é o nível mais alto que tem, porque precisa dos outros dois. E aí você precisa dos outros dois da forma certa. Porque existir na carne da forma errada, todo mundo existe. Não precisa fazer esforço nenhum. Existir na inteligência, estudando, querendo ser sábio, querendo aprender coisas novas, procurando um curso, se formando, algumas pessoas decidem fazer isso, nem todas. Já reduziu, né? Todo mundo vive na carne, é todo mundo. Os que querem inteligência já são restritos. E aí, só que muita gente inteligente, engenheiro, advogado, médico, não ama, não respeita o seu próximo. Então, se formar numa faculdade, ter uma capacidade intelectual, não significa que a pessoa é uma boa pessoa. Tem muito bandido formado. Como dizia lá na minha turma, quando eu fui estudar na universidade, tinha muito cavalo batizado, né? Então, o homem, ele só vai ser completo quando ele existir no amor. E para existir no amor verdadeiro, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, ele vai precisar saber dominar a sua carne, o seu corpo, a sua mente, e saber dominar o seu intelecto. Ou seja, mesmo que ele tenha muito conhecimento e tudo, ele não vai ser orgulhoso. Ele vai procurar a sabedoria. A sabedoria é diferente do conhecimento. O conhecimento ele traz orgulho, a sabedoria traz humildade. Então é nesse ponto que nós estamos aí aprendendo sobre fazer o bom uso do nosso coração. Todavia, essas 3 coisas não formam uma só coisa, porque a sua intelecção não é a sua existência e nem o seu amor. Ou seja, as coisas estão separadas, como eu já falei. Então, para integrar isso, nós só vamos ter tudo isso integrado perfeitamente quando nós estivermos transformados, redimidos com um novo corpo lá no céu. Aí sim, tudo vai funcionar perfeito, mas nós devemos buscar essa integração, porque é aí onde está a nossa formação. Quanto mais nós crescemos no conhecimento e no amor, mais ajustado fica todas as 3 coisas, tá? Assim, das 3, uma só realidade subsistente, qual seja o homem existindo na sua natureza. Então, a natureza que a gente tem hoje é uma natureza caída. Se eu justificar a minha natureza, eu devo fumar maconha porque eu tenho vontade, eu quero fazer isso, eu devo fazer sexo porque eu preciso, eu tenho vontade. Se você justificar tudo isso, você vai viver na carne, no pecado. Por quê? Porque nós não consideramos que nós somos caídos. Então, o fato de nós sermos caídos, nós temos um outro degrau, que não é esse degrau humano, da carne que o mundo está. O mundo, ele vai justificando que as coisas são, porque é assim mesmo. E sempre foi assim, mas isso é uma mentira do diabo. O diabo esconde a história do Éden, do jardim do Éden, de Adão e Eva. Ele esconde isso. É tanto que os cientistas acreditam na evolução. Por quê? Porque se você acreditar na evolução, não vai existir pecado. Não existe Deus, não existe juízo final, não existe inferno, não existe céu. Então você pode fazer tudo o que quiser. Como dizia o Aleister Crowley, né, aquele bruxo.
faça tudo o que quiser, pois tudo é permitido, tudo é da lei. Mas não existe a queda e nós somos tirados de um patamar superior. Então existem duas naturezas, a natureza anterior à queda e a natureza posterior à queda. Então o homem ele tem que voltar à natureza anterior à queda, que é a viver na presença de Deus e no amor. A natureza humana unida ao verbo de Jeová, o verbo de Jeová é o próprio Jesus, o verbo é a ação, né? De você viver na ação do Espírito, você viver agindo espiritualmente. Acidentalmente retém sua personalidade, são duas pessoas, portanto é necessário a sujeição e a obediência a Jeová. O que é acidentalmente? Não é um acidente de cair, de coisa. Acidente é quando uma coisa está impregnada na outra. É chamado de acidente. Ou seja, você vai reter a sua personalidade, né, junto com a sua natureza, mas para isso acontecer, você tem que sujeitar-se a Deus. Né? Porque uma coisa é assim, a tua carne vai negar os teus pensamentos, que é o teu intelecto vai contradizer o teu amor vai contradizer a tua carne, então vai ter uma guerra, que a gente chama de paradoxo, uma coisa não encaixa na outra. Então, quando você vive nessa angústia, você não resolve o problema da carne, não resolve o problema da mente, do pensamento equilibrado, né, de ficar tranquilo, e nem do amor. Então, se você tentar juntar essas três forças, elas não se equilibram. Por quê? Porque falta Deus. Deus é a cola que une os três lados da sua vida. Sem Deus, mesmo que você seja intelectual, mesmo que você cultive o amor, mesmo que você busque satisfazer determinadas necessidades humanas, né, você vai fazer ainda de forma errada. O diabo vai conseguir tentar te enganar. Então é Deus que ajusta todas as coisas. Por isso que você tem que obedecer ao Senhor. Então a obediência ela não é um estado de burrice, né? Na nossa cultura a gente acha que uma pessoa que obedece a outra, ela é estúpida, porque ela não raciocina, precisa do outro para ensinar ela. Não, mas se você obedecer a Deus, você é inteligente, porque Deus ilumina a tua consciência. Então, a obediência a Deus é uma coisa diferente. Tá? Ele é a fonte da vida, ele é o primeiro. Nem primeiro dá para falar, né? Porque o primeiro foi Adão, né? É antes de tudo, Deus é, né? Deus sempre existiu, então não tem tempo para Deus. Então, toda a perfeição está em Deus, e é nele que nós ajustamos todas as coisas que nós não conseguimos ajustar nesse mundo. Então, a perfeição humana, o que é perfeição? Por exemplo, na filosofia, perfeição é quando uma coisa satisfaz o seu objetivo. Uma laranja é laranja. Uma caneta é caneta. Não é? A caneta serve para escrever. Então, a caneta é perfeita, porque ela satisfaz o uso apropriado. Né? Então, você é perfeito quando você recorre a Deus, porque foi Deus que te fez para recorrer a Ele. Ou seja, foi Deus que te fez para ter comunhão com você. Então, quando uma coisa não segue a sua natureza pelo qual foi criada, eu não posso usar uma caneta para comer. Né? Caneta não foi feita para comer, então ela não é perfeita para comer, ela é perfeita para escrever. Né? Tá aqui a caneta. Agora, uma laranja é perfeita para comer. Eu não uso uma laranja para escrever. Entendeu? Então, uma coisa é perfeita quando ela vai para aquilo que foi criado. Mas isso dentro do contexto de Deus, porque o diabo ele quer dizer que você pode fazer coisas que são da sua natureza, mas não é, porque ele está enganando, ele está escondendo a queda. Então, a pessoa, quando ela é perfeita, ela não é infalível, porque nessa natureza humana caída, que nós estamos aqui, pelo fato de nós termos caído, nós guardamos essa carne vai falhar sempre em algum ponto. Mas se você servir a Deus com o coração e com toda a sua vontade, com a consciência pura e um coração puro, você é perfeito. Mesmo que você aqui e acolá falhe.
Por quê? Porque você está cumprindo o objetivo para o qual Deus te criou. Né? Caneta é para escrever, laranja é para comer, banana é para comer, cadeira é para sentar. E o homem foi feito para amar a Deus. Entende? Então, se o homem amar a Deus e amar ao próximo, ele é perfeito. Porque foi para isso que ele foi feito. Entendeu? Então, perfeição é isso, é esse sentido aí. Então, baseado no conceito de perfeição, o homem perfeito não possui apenas notas distintivas de sua essência, as faculdades da inteligência e da vontade, mas também outro conjunto de características genéricas, específicas e diferenciais que distingue as potências que pode atualizar, sem as quais não seria perfeito, pois estaria incompleto, essencial ou acidentalmente. Então, o fato de você ser feito para Deus e amar a Deus, além da inteligência, ele está falando, além da sua essência e da sua inteligência, tem outras coisas que vão fazer parte dessa perfeição, tá? Cada pessoa tem dons e capacidades, né? Então, a gente tem as potências. Potência é aquele dom que ainda não está desenvolvido, né? É aquela capacidade ainda não desenvolvida. Então essas potências, né, elas têm que se atualizar. O que é uma potência atualizada? É quando você desenvolve uma capacidade. Tem gente que tem o dom de pintar, mas nunca comprou um pincel e uma tinta e um quadro para pintar, mas tem o dom, então tem uma potência. Um dia que ele comprar o pincel e uma tinta e uma tela para pintar, ele está atualizando a sua potência, ou seja, ele está colocando em ato, atualizar aquela, pegando uma coisa que é potência, fazendo um ato, e está pintando, certo? Tem gente que tem a potência de escrever, o dom de escrever, mas nunca pegou numa caneta e um papel para escrever nada. Então, ele tem que fazer aquilo. Então, você, eu, todos nós temos potências, que são dons que Deus deu, que nós precisamos tornar em ato, atitude, fazer acontecer. E isso nós temos que descobrir. Tá? Senão nós somos incompletos, porque nós recebemos e não produzimos. É aquela parábola do talento, né? Deus deu 1 talento, 3 talentos, 5 talentos para você desenvolver. Para um deu 1, para um deu 3, para outro deu 5. Então o talento é a potência. E aí Deus quer que você desenvolva, coloque em ato. Tá? Por exemplo, uma das potências humanas é a motriz, a capacidade do homem se mover. Se o homem reduzisse de maneira drástica essa potência anímica, ele não será perfeito na acepção apontada, embora continue a ser um simples homem, né? Simplista é ser por manter as notas distintivas. Se a pessoa tem a capacidade de andar, vamos pegar lá, andar. Ele não nasceu paralítico, ele tem a capacidade de andar. Mas se ele não andar, né, ele não está sendo perfeito. Se você tem a capacidade de pintar e você não pintar, você não está sendo perfeito. Se você tem a capacidade de escrever e não escrever, você não está sendo perfeito. Se você tem a capacidade de amar e não amar, você não está sendo perfeito. Então, ser perfeito é ter as capacidades em ato, em uso. Entendeu? Vamos lá. Limitação do poder humano. Baseado no princípio do poder, se um homem conhece a partir de um intelecto possível universal, seu intelecto torna-se formalmente autônomo e independente em relação às potências sensitivas integrantes do seu ato de ser formal, o que vai contra todas as evidências. Então, a pessoa, né? Deixa eu ver aqui, vamos traduzir isso aqui, que eu tirei de um livro de filosofia, mas essa linguagem aqui meio técnica, né? Então, nós temos a capacidade de conhecer, né? Que vai contra todas as evidências, mas ela precisa do poder se o homem conhece a partir de um intelecto possível, universal, seu intelecto tão independente em relação às potências sensitivas integrantes do seu ato de ser formal. Não entendi muito bem, mas vamos ver aqui. Vamos ver para frente aqui, quem sabe eu lendo para frente eu volto e entendo o que ele está querendo dizer aqui. Na época que eu escrevi isso aqui, para mim estava tendo um sentido e agora eu fiquei meio deslocado. Vamos lá, apreensão do conhecimento do homem. No homem, a potência do conhecimento atualiza-se de maneira dificultosa, pois ele precisa dos sentidos corpóreos para fazer transitá-lo ao ato, dado que o primeiro objeto de intelecção dos homens é a essência das coisas. Então, é o seguinte, agora eu já entendi. Então, quando você tem algo para conhecer, por exemplo, o conhecimento,
ele tem que ter um esforço, né? Para você adquirir conhecimento, você tem que ter um esforço. Então, algumas potências, ou algumas capacidades, alguns dons, demandam esforço. Eles não acontecem naturalmente, né? Depois que você aprende a falar, você fala naturalmente. Depois que você aprende a andar, você anda naturalmente, né? Então, o dom de por exemplo, escrever, né? Você tem que ter a linguagem, a fala, para poder escrever. Então, você tem que aprender o português. Então, todas as vezes que você tiver alguma potência que está relacionada ao conhecimento, isso vai demandar alguma dificuldade, ou seja, você tem que se especializar, né? Exatamente, é isso que ele está falando aí. Então, vamos ver aqui, precisa valer sentidos externos. Bom, tem coisas, né, no sentido humano, que você vai se valer dos seus sentidos, né, tato, visão, audição, isso aí tudo bem. Conhece por via de discurso e linguagem, justamente por um ser racional. Bom, muitas coisas, né, nós aprendemos por causa da fala, né, e da linguagem. E aí a gente vai compor os raciocínios, né. Deixa eu ver aqui. É porque isso aqui tem que passar por isso aqui para eu chegar numa outra parte. Portanto, no caso do homem, conhecer é acidente material de potência intelectiva. Bom, o que ele está querendo dizer assim? Que o conhecimento não é uma coisa que nasce com a pessoa. Acidente é tudo aquilo que vem em consequência da vida, não é... Você não nasce com aquilo, tá? Então, ele é imaterial, o conhecimento ele é imaterial, ele não é uma coisa como uma caneta, uma cadeira, ele é imaterial. E ele é uma capacidade do intelecto, por isso que ele chama, o conhecer é acidente material de potência intelectiva, ou seja, uma capacidade do intelecto. É acidente porque não insere na substância como algo essencial dela, você não nasce, né, com conhecimento. Os anjos nascem com conhecimento, tá? É diferente, depois a gente vai ver. Os anjos, quando eles já nascem sabendo, nós não, nós temos que aprender, é diferente. Pois no homem, ser e conhecer não são a mesma coisa. Tá? O conhecer vem depois. Você é alguma coisa, mas depois você acrescenta o conhecimento. Em Deus não. Deus, o ser e o conhecer é a mesma coisa. Tá? Deus já sabe, Deus já nasceu sabendo. Os anjos já nascem sabendo, só que os anjos são partes, pedaços do conhecimento de Deus. Isso vai ficar claro mais para frente. Eu sou o conhecimento. Peraí. Razão porque nenhum homem pode dizer, eu sou o conhecimento. Nenhum homem pode dizer isso, eu sou o conhecimento. Não. Eu vou dizer, quando eu falar eu sou Lucas, é um nome, é uma identidade. O conhecimento é uma coisa que vai vir depois. Disse, eu conheço isso ou aquilo, é por isso que a pessoa diz, eu conheço isso, eu conheço aquilo. Ou então a pessoa diz, eu não conheço. A substância humana não é conhecer, mas potência para conhecer. Então, você não é conhecimento, você é a capacidade para conhecer. E tudo que está em potência para algo não se identifica em sentido absoluto com esse algo. Ou seja, quando eu tenho uma capacidade, ela não sou eu. Capacidade é uma parte de mim, mas não é a minha identidade. Para o homem, a verdade está primeiramente nas coisas, mas formalmente no seu intelecto, que é a medida imaterial do ser das coisas. Bom, vou pular um pouco dessa linguagem aqui filosófica, vamos ver lá para frente. A verdade da inteligência do homem tem como causa material o ser das coisas, no sentido em que, sem um insumo ontológico da realidade extrema, então o homem sequer conseguirá pensar. Deixa eu ver aqui. Tem como causa material o ser das coisas. Tá. Quando você olha para uma cadeira, você sabe que é uma cadeira. Então, se você não tivesse separação das coisas como seres materiais ou imateriais, você não conseguia pensar. Então, é porque existem as coisas em separado, né? Você tem a sua identidade diferente das outras coisas, é que isso faz com que você pense. Você não está misturado com o seu ambiente.
você está presente no seu ambiente, tá? A verdade para os homens pode, então, ser considerada em duplo aspecto, transcendental no ente e formal na inteligência. Então, quando você pensa, você pode pensar uma coisa verdadeira, né? Que é na inteligência, ele chama de a verdade formal, e a verdade pode estar naquilo que você está vendo, que é no ente, no ser, que está fora de você. Então, eu estou vendo uma cadeira, então é a verdade que eu estou vendo uma cadeira, não estou imaginando uma cadeira, né? Mas quando você vê uma cadeira, você também forma uma imagem mental da cadeira, tá? A verdade transcendental não é outra coisa senão o ente mesmo no exercício do, deixa eu ver aqui, deixa eu pular um pouco, ver se, do ato do ser. A verdade formal é o ente assimilado materialmente pela inteligência. Logo, o saber humano não é desvinculado de todas as potências sensitivas, é parcial, fragmentário, pontual. Então, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que para você saber das coisas, você tem que unir, né, todas as capacidades das suas sensações, né, visão, tato, olfato, paladar. E você só conhece através dos sentidos, né, quando você está olhando para algo externo, né. A luz intelectual, por cujo intermédio o homem assimila, né, a luz da sua mente, a forma dos entes, né, é fraco em relação à luz intelectual do anjo. Agora ele está comparando com o anjo. Um anjo, né, ele intelige a realidade mediante poucas espécies inteligíveis. Ou seja, vamos explicar isso. Por exemplo, eu comprei um computador. Eu tenho que ler o manual. Eu nunca mexi no computador. Tá? Nunca mexi no computador, eu compro computador. Então, tem que ler o manual, aprender o que é o teclado, o que é a tela, como funciona, como liga. Então, eu vou estudar o manual, daqui a pouco eu sei mexer no computador. Se um anjo nunca viu um computador, e você entregar um computador na mão dele, na hora que ele pôr a mão no computador, ele já sabe tudo do computador. Tá? Por isso que ele está falando, inteligue a realidade mediante poucas espécies. Então, com pouca informação, o anjo entende tudo. E nós precisamos de muita informação para entender o todo. Tá? Então, foi por isso que Satanás não podia olhar para as trevas, porque na hora que ele olhava para as trevas passavam para dentro dele, porque quando um anjo capta alguma coisa, aquela coisa fica sendo fazendo parte dele. O conhecimento, quando você adquire, por exemplo, uma capacidade intelectual, você vai aprender a mexer numa máquina. Logo, a máquina, o conhecimento da máquina faz parte de você, foi impregnado em você. Certo? Você pode até esquecer de como funciona uma máquina, de como operar uma máquina. Mas sempre você vai saber recuperar esse conhecimento. É que nem andar de bicicleta. Uma pessoa aprendeu a andar de bicicleta. Ela pode ficar 10, 20 anos sem andar de bicicleta. Aí depois ela pega, recupera, e ela volta a andar de bicicleta. Então, o conhecimento faz parte de você. Então, os anjos, né, como eles, com pouca coisa, eles pegam o todo, né, e eles são seres intelectuais diferentes de nós. Se o anjo olhar coisas boas, ele assimila coisas boas. Se ele olhar coisas más, ele assimila coisas más. Então, foi por isso que Satanás, quando ele saiu fora de Deus e quis as trevas entraram para dentro dele, tá? Porque é instantâneo. Nós não. Nós, quando nós olhamos uma coisa, aquela coisa pode fazer parte de nós ou pode não fazer parte de nós. Nós podemos rejeitar aquilo, né? Nós temos essa capacidade de deixar uma coisa entrar ou não, tá? Vamos ver aqui, intelecto possível. O intelecto possível, junto com os sentidos, é a virtude unificadora das potências sensitivas internas. Bom, então, juntando tudo que você tem de sentidos e todas as suas capacidades, né, o seu intelecto, ele se une, né? A capacidade de imaginação, a memória, né, a linguagem, as imagens, forma tudo na sua mente, e eles chamam isso de intelecto possível. Então, sem os quais o homem não consegue ascender à região da intelectualidade. Então, uma pessoa, ela pode não ser intelectual,
aí ela usa as capacidades do corpo, da mente, dos sentidos, né, da memória, da imaginação, aí ela aprende, aí ela se torna intelectual. Então, antes ela não era, depois ela se torna, tá? O anjo, ou um ser angelical, ele já é um intelecto formado. Só que, por exemplo, quando um anjo, por exemplo, vamos supor que você está precisando de alguma coisa espiritual. Vamos supor que tenha alegria, vamos lá. Vamos supor que tenha alegria. Você está precisando de alegria. Então, se o anjo da alegria entrar dentro de você, você vai se tornar alegre imediatamente. Por isso que os anjos maus, né, vamos supor do ódio. Vamos supor que tem o anjo do ódio. Se o anjo do ódio entrasse dentro de você, você estaria odiando instantaneamente, entendeu? Altera o seu estado. Porque o aprendizado, né, é instantâneo. Porém, nós, para uma capacidade nossa, que é nossa humana, a gente precisa de etapas. De etapas. Por isso, quando uma pessoa ela está possuída por alguma coisa, aquela essência ruim domina a pessoa instantaneamente, né? Então, existe uma diferença entre você crescer um conhecimento, adquirindo ele, ou receber ele instantaneamente. Esse conhecimento ele pode ser uma coisa boa, como pode ser uma coisa má. Certo? Mas você tem que crescer ele. Mas se um anjo entrar dentro de você, você recebe aquele conhecimento instantaneamente. Ele pode ser um anjo bom, pode ser um anjo mau. Entende? Então tem coisas no céu, ou tem coisas humanas que você adquire do dia para a noite. Porque Deus te dá a capacidade instantaneamente. E tem coisas que você desenvolve, né? Vamos dar um exemplo aqui. Dom de línguas, né? Você não sabe falar inglês. E Deus te batiza com o Espírito Santo. Amanhã você já sabe falar inglês. Até o seu intelecto aprender o inglês vai levar um tempo. Mas você já sabe falar. Você abre a boca, fala inglês. Os outros entendem. Às vezes você pode não entender. Aí Deus vai ter que te dar o dom de interpretar. E as pessoas vão estar ouvindo você falar inglês, como eu já vi. Eu já vi uma pessoa que era um menino da fazenda, não sabia nada, não sabia nem ler nem escrever. Ele foi batizado com o Espírito Santo, ele começou a falar inglês. E eu sabendo inglês, eu ouvia e não entendia ele. Para ele era um blá, 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 mas ele estava falando inglês. E ele falava coisas que glorificavam a Deus, entendeu? Então, as coisas espirituais, elas já vêm prontas. Pum! E as coisas intelectuais você tem que desenvolver. É isso que ele está tentando falar. Vou explicar. Imortalidade da alma, né? Aqui é uma coisa bem assim complicada de explicar, mas a nossa alma, né? Por isso que existe a condenação eterna e a salvação eterna, porque uma vez que Deus criou a nossa alma, ela não se destrói mais, tá? Por causa disso. Eu vou pular isso aqui, para não ter que complicar muito essa aula aqui, eu vou explicar as coisas de uma forma mais simples, né? Porque, na verdade, eu estava fazendo esse estudo aqui para dar um outro curso e eu aproveitei isso aqui para nós, tá? Por causa da inteligência artificial que estava acontecendo na universidade, eu queria dar esse curso para explicar ao pessoal sobre aquela inteligência artificial. Então, vamos lá. Vamos explicar de uma outra forma mais simples aqui, para não perder tempo com a linguagem. Veja só, hoje, na aula passada, nós falamos do robô do Elon Musk, que ele conversa como se fosse um ser humano. Então, ele formou um intelecto. Ele tem um raciocínio. Aquele intelecto, ele se subsiste. O que é que ele se subsiste? Ele se mantém ativo. Subsistir é se manter ativo. E o que acontece? Quando uma coisa se mantém ativa, por si só, ela é chamada de substância. Por ser um raciocínio, ele é chamado de intelecto. Então, a inteligência artificial é uma substância intelectiva. Então, um computador, esse aqui que eu estou usando, ele ainda não é uma substância intelectiva. Por quê? Porque eu tenho que programar ele,
E ele só vai fazer aquilo que eu mandar. Então, eu tenho que descrever, eu tenho que apertar um botão para ele executar. Eu aperto um botão e ele executa. Então, ele ainda não é uma substância intelectiva. Mas ele tem um programa que obedece, né, que a máquina obedece aqueles comandos e ativa a tela, ativa as coisas que eu faço nele. É que nem uma máquina que eu ligo uma máquina, ela começa a girar um eixo. Aí aquele eixo é usado para cortar uma ferramenta de corte. Então, se eu desligar, tirar da tomada, a máquina para. Se eu desligar esse computador, ele para. O robô, a inteligência artificial junto com o robô, porque o robô é só o boneco eletrônico. Junto com a inteligência artificial, ele está sendo autônomo. O que é autônomo? Ele mesmo se gerencia. Por exemplo, se ele perceber que a bateria dele está descarregando, ele mesmo vai lá, ele vai se ligar na tomada. Quando a gente percebe que a nossa bateria está descarregando, a gente compra comida. Vai na geladeira e come. Então, nós somos autônomos. Quando a gente está com sono, a gente vai lá e vai descansar. Então, esse robô do Elon Musk, quando ele começar a perceber as necessidades dele, ele mesmo procura preencher. Se está faltando energia, ele vai carregar a bateria. Se ele tiver com algum problema eletrônico, ele mesmo vai se consertar, né? No caso, o problema eletrônico para a inteligência artificial é como se fosse a doença, né? Para o homem, né? O homem está tendo um defeito, é uma doença. Então, você procura um médico ou toma um remédio. A inteligência artificial vai se consertar, ou um robô vai consertar um outro. Então, vai ter uma inteligência artificial que vai ser um médico para os outros robôs, tá? É isso que ele está falando aqui. Então, isso, né? Nós estamos fazendo uma analogia entre Deus que criou o homem e o homem que criou a máquina. Então, o homem está como no lugar de Deus. Ok? Aí, veja só. Como é que a gente, pulando aqui vários assuntos aqui, que foram coisas que eu vou explicar também. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu só voltar aqui. As substâncias intelectivas, né, as nossas, né, que são as nossas que estão dentro da nossa mente, assim como o software foi instalado em algum momento, uma vez acionada a máquina sobre aquele software, ela realiza as instruções que ele recebeu. Um programa de computador realiza as instruções. Então, nós recebemos o sopro da vida de Deus, fazendo essa analogia, né? Essa analogia, ela chega a ser tosca, né? Mas ela ajuda a compreender a nossa natureza. Então, as substâncias intelectivas foram criadas por Jeová, antes de haver a matéria da forma como atual conhecemos. Então, qual foram as substâncias criadas por Deus? Os anjos. Os anjos são substâncias intelectivas. São as IAs, as inteligências artificiais celestiais que Deus criou antes de criar o homem. O homem agora que está criando as inteligências artificiais, mas Deus criou as inteligências artificiais primeiro, que são os anjos. Então, antes de vir a matéria, então o homem fez o contrário. O homem primeiro fez o robô e depois criou a IA para colocar dentro do robô, a inteligência artificial. E Deus fez o contrário. Primeiro criou as inteligências para depois criar o homem, que é o boneco, para colocar a inteligência dele. Então foi de trás para frente. Elas foram criadas da matéria-prima primordial que deu forma a todo o conteúdo que espiritualmente e materialmente veio a existir. Então, existe uma substância que deu forma a tudo, que eles chamam de matéria-prima, né? Não é a matéria-prima para fazer uma roupa, um calçado, uma coisa assim, mas é o que chamamos de matéria-prima do universo, tá? As substâncias intelectuais, as coisas boas que nós produzimos na nossa mente, né, elas podem, de certa forma, alimentar os anjos e fortalecer como as substâncias intelectuais ruins alimentam os demônios. Então, quando você tem um pensamento bom e elabora uma coisa boa, você está fornecendo alimento para os anjos. Louvor, adoração,
gratidão, né? Bondade, certo? Se você estiver produzindo coisas más, você está alimentando demônios. Ódio, inveja, ira, tá? Então, nós somos uma fonte de alimento espiritual, né? Tanto para o lado de Deus, quanto para o lado do inimigo. Desta forma, nós vamos funcionando como árvores, que dão frutos bons ou mal, tanto para os anjos como para os demônios. As substâncias intelectuais boas são criadas por Deus, por meio do Espírito Santo. Então, por isso que nós somos comparados a árvores, comparados à terra, porque o Espírito Santo semeia em nós e tira o fruto, o louvor dos lábios, a adoração, a gratidão, né, a misericórdia, a bondade. Então, são criados por meio de Jeová, por meio do Espírito Santo, que santifica no seu ato de sua criação, enquanto as substâncias más são criadas pela carne, que segue a corrupção do pecado, aprisionando a alma no desejo da carne, na concupiscência dos olhos, na soberba da vida, que é o fruto do bem e do mal proveniente da árvore do mal que estava no Éden. Então, o que aconteceu? O homem, no começo, ele era só um ser que produzia coisas para Deus, certo? Então, o homem foi criado para servir a Deus. Quando Deus disse, não coma da árvore do bem e do mal, né? Ali Deus estava dizendo, se você comer, você vai morrer, porque você vai se separar de mim, porque eu não tenho nada a ver com Satanás. Então, o homem, quando ele comeu do fruto do bem e do mal, ele aprendeu na sua carne, né, a produzir o mal e a alimentar Satanás. Tá? Aí ficou dividido, por isso que tem o dualismo, né? Tem o lado bom e o lado mal, né? Tem o lado da luz e o lado das trevas. Então, Satanás, por inveja de Deus ter criado o homem para adorar ele, Satanás quis a adoração, e é por isso que ele tentou o homem para que o homem se dividisse entre Deus e ele, para adorar a ele. Então, aí o homem ele ficou dividido entre luz e trevas, entre bem e mal. É por isso que agora existe essa escolha. Antes não tinha. Tá certo? Então, o homem, ele é apenas uma árvore ou uma terra que dá fruto. Ele pode dar fruto para Deus, como pode dar fruto para o inimigo. Então, Adão foi feito para dar fruto só para Deus, mas a inveja de Satanás foi lá tentar o homem para produzir uma capacidade para produzir coisas para ele. Por isso que lá no Éden, a serpente é uma cobra, e lá no Apocalipse ela é um dragão, ela cresceu. Quem deu papinha para ele crescer? Essa é a pergunta. Somos nós, seres humanos e a humanidade, entendeu? Quem está alimentando a inteligência artificial? Somos nós, com todas as informações que nós fazemos na rede social, as conversas, né? Nós é que estamos engordando a inteligência artificial, que vai virar um monstro, que vai nos engolir. Um dragão também, entendeu? Tá? Então, a santificação da alma, vamos lá, nós fechamos esse assunto sobre o bom e mau uso do coração. Quando Deus santifica uma alma, e essa, por sua vez, se rende a Ele, toda a capacidade intelectual da nossa, rendida a Deus, dissolve as substâncias más da carne e promove a criação das coisas boas do Espírito. Quando você se entrega para Deus, se você tem a parte má e a parte boa, né, que é o fruto do pecado, Deus vai dissolver tudo que é mal, vai limpar você e vai fazer você promover só coisas boas. À medida que o coração se santifica, ou seja, se volta para Deus, santificar é se separar para Deus, na vontade de Deus, de Jeová, as substâncias boas prevalecem sobre as más, que cada vez mais diminui, as más vão diminuindo, até extinguir-se totalmente, no dia da redenção. A redenção é quando o nosso corpo for transformado. A santificação da alma está em se render a Deus, totalmente, Jeová, e se submeter eficazmente ao senhorio de Cristo,
para que esse assuma a primazia da alma. Então, Deus, Jesus é o Senhor da nossa alma, dirija o nosso coração rendido segundo a sua perfeita vontade, para que estas almas deem bons frutos. Esses frutos não são apenas as boas obras em si, mas eles são de natureza intelectual profunda, que nasce da alma do cristão. Ele usa a palavra intelectual porque a palavra intelectual ela também tem um sentido de espiritual. Tá? Então, porque a gente está acostumado com a palavra intelectual como se fosse apenas a coisa da mente. Mas na filosofia, a intelectualidade é todo o ser imaterial do homem, né? O espírito do homem, tudo é chamado de intelectual. Porque nas outras culturas, né, que a nossa cultura ocidental, por exemplo, na cultura hindu e nas outras culturas do mundo, intelecto é o nível mais alto da espiritualidade que tenta alcançar a Deus. Só que nós alcançamos a Deus por Jesus, né? Não pelo nosso esforço. Tá? Então é isso que acontece quando você está em processo de santificação. Você se rende a Deus, tá vendo? Você não faz nada de si mesmo, é por rendição, e o próprio Deus produz a transformação em nós. Aquele Salmo, né? 127, né? Salmo 127 fala isso, né? Quem que edifica a casa de Deus? Somos nós. Vamos lá? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, quem edifica a casa, que somos nós? Deus. Você pode trabalhar para edificar a sua casa, mas o Senhor tem que estar junto. Então, você está submetido a Deus, para que Ele edifique. E quem que guarda a nossa casa? Deus. Porque se você tem que fazer a sua parte, mas se o Senhor não estiver junto, não adianta nada. Inútil você será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então, veja só, quando você descansa em Deus, que você não tenta viver por obras, mas você ouve a voz de Deus e obedece, aí você está vivendo pela fé, você tem uma atitude de descanso. E Deus vai te recompensar durante o sono. Porque se você acordar de madrugada, fizer muito esforço humano, e Deus não estiver participando daquilo, tudo vai virar nada. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Então aqui já fala da família, né? A parte da família, a parte individual e a parte da família. Tá? Então vamos lá. Aí, veja só. Vamos aqui agora terminar aqui com esse assunto. Deixa eu ver se esse assunto termina aqui. Indestrutibilidade, razão inferior. Termina lá na frente. Vamos lá mais um pouquinho. Alguém quer fazer um comentário antes que eu mude aqui de assunto? Será que ficou claro aí algumas coisas? Não ficaram muito bem? Mas eu, por causa do vocabulário que eu tirei do livro de filosofia, mas eu tentei explicar o melhor que eu pude, né, mais simples possível, né, pulei algumas partes, mas não deixei faltar nada, tá, só por causa, para não ficar confuso, essa questão da alma, do conhecimento, das coisas que a gente adquire, das nossas capacidades, que são as potências que nós temos que desenvolver para sermos perfeitos. Se você tem um dom, tem uma capacidade de não desenvolver, você não é perfeito. Por isso que tem a parábola dos talentos. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? E aí nós falamos sobre como que o homem aprende e como que um anjo aprende. Porque ainda nós vamos voltar a essa questão de como é o mundo espiritual. Se não tiver nenhum comentário, eu vou continuar. Digam pelo menos se entendeu e o que entendeu. Alguma coisa aí, porque como eu estou dando esse curso pela primeira vez, né, quando eu dou um curso 2 vezes, eu melhoro na segunda vez, né, porque eu tiro as coisas que ficam mais confusas. Né? Então, se eu falei uma linguagem aí um pouco rebuscada, me perdoem, mas vamos tentar triturar um pouco. Não, muito pelo contrário. Boa pergunta, ótima pergunta, irmã Dulcineia.
Muito pelo contrário, nós vamos ganhar um aprendizado maior e mais excelente. O que tiver errado, a irmã Dulcineia perguntou aqui, pastor, perderemos todo o nosso aprendizado no céu? Não. Nós vamos perder o que tiver errado e vamos acrescentar tudo que é certo. Existe uma ideia, essa pergunta da irmã Dulcineia esconde a ideia de que pessoas falam que lá no céu ninguém vai precisar saber nada. Todo mundo vai ser meio burro, meio estúpido, que nós vamos perder o nosso aprendizado aqui da Terra. Não, é o contrário. Nós só vamos perder o que é errado, nós vamos ficar muito mais sábios, muito mais inteligentes no céu. O céu não é um lugar de fumaça, né? Onde todo mundo fica só o dia inteiro, não. O céu é um lugar maravilhoso, tá? Então as pessoas têm uma visão errada do céu. Tudo que tem na Terra é uma cópia degenerada do que tem no céu, né? O céu tudo é sublime e maravilhoso. Outra pergunta, muito boa essa pergunta da irmã Dulcineia. Coloque aí pelo menos o que você entendeu, o que você não entendeu, faça perguntas, porque assim me ajuda a explicar melhor, né? Eu comecei falando do coração, né, e depois falei do intelecto. Deixa eu jogar esse negócio no lixo aqui. Sobre como separa a alma da mente, né, a vontade. Tá. Então vamos lá. Então, pode falar, pastor Nunes. Então, pastor Lucas, não, a gente fica assim, a gente vai ouvindo e realmente a gente vê e tipo assim, pô, a gente vê a complexidade da criação de Deus, né? Uhum. E é uma coisa assim que acho que tende ao infinito, na verdade, né? Isso. Na verdade, a gente vai usar o nosso intelecto para tentar descobrir essas coisas, né? O ser humano, né? Deus deu o intelecto para o ser humano para ele poder descobrir os mistérios dele, né? E sabe, a gente, infelizmente, né? Sabe como, infelizmente, a gente vê que realmente o que é o pecado, né? O pecado, ele é aquilo que se desliga de Deus, da fonte, né? Isso Exato. Se chama pecado. É tudo aquilo que acaba desligando a gente de Deus, né? Isso se chama pecado. Se você quiser uma linguagem mais intelectual, né? Né? Mas assim, é maravilhoso. Quando o ser humano usa o intelecto para se aproximar de Deus, para tentar descobrir as coisas de Deus, né? Você usar a lógica para a glória de Deus, o intelecto para a glória de Deus, né? E quando o ser humano se desliga, né? O que acontece? Ele usa, quer dizer, ele perde as suas capacidades, né, pastor Lucas? Ele perde capacidades que estão lá, né? Disponíveis. Uhum. Porque quando a gente se liga em Deus, o que acontece? A gente, assim, eu vejo assim, né? A gente começa a acessar áreas nossas desconhecidas, né? É por isso que a gente é alma e espírito, né? Agora, o ser humano, ele está limitado, né? O inimigo, ele limitou o ser humano. Sabe? A lógica, só usa a lógica, o intelecto, para entender as coisas que ele vê, que ele pode tocar, né? E se passar disso, simplesmente ele não entende, né? Então, quando a gente está ligado em Deus, a gente começa a acessar, né? Eu acho que áreas desconhecidas nossas, que estão lá na alma, né? Coisas que de repente estão ali dormentes, estão desligadas, mas você começa a acessar, né? E você começa a acessar, entende? Então você começa a usar o intelecto para a glória de Deus, a lógica para a glória de Deus, né? Uhum. O ser humano, o que é a teologia? A teologia foi a tentativa de sistematizar, né? Botar em lógica as coisas de Deus, né? Essa é a teologia. A teologia é uma tentativa de sistematizar e trazer a lógica
as coisas de Deus, que estão na, né, que a gente encontra na Escritura e etc. e tal, né? Mas, sabe, a gente tem que usar, né, Pastor Lucas, o nosso intelecto e a lógica para a glória de Deus. Amém. Aí realmente não há limites, Pastor Lucas. Aí não haverá limites para onde a gente pode chegar, né? Glória a Deus, aleluia. Amém. Deixa eu só pegar aqui os bichos, aqui eu deixei a janela aberta de tarde, eles vêm atrás da luz aqui, tá tudo em cima de mim aqui para causa da luz. Então, é exatamente isso. A gente tem que aprender a se conhecer como somos formados, como Deus nos criou. E nessa situação que nós estamos conversando aqui, nós vamos distinguindo quais são as partes do nosso ser. E nessas partes, a gente vai entendendo como funciona e aonde o inimigo nos prende, né? Então, nós falamos da carne, onde o inimigo nos prende nos desejos da carne. Não que a carne não possa ser satisfeita. Alguns desejos foram colocados por Deus para ser satisfeito, mas da forma correta. Por exemplo, a parte sexual. Tem o casamento, né? Não pode ser fora do casamento, porque aí já vira uma coisa estúpida, irresponsável, que vai dar brecha para o inimigo, né? Tem o alimento. Então, o alimento, você tem que comer para viver, não viver para comer. Então, isso é a parte da carne. E tem a parte da mente, intelectual. Você precisa aprender coisas, desenvolver seus dons, seus talentos, né? Tem as capacidades, por exemplo, as artes, pintura, escultura, desenho, né? Costura, habilidades manuais, que Deus quer que você desenvolva. Então, não é porque você é cristão, que você é crente, que você não pode mais ter habilidades. Então, tem muitas igrejas que estão neutralizando as pessoas, anulando as pessoas, porque dizem que tudo é pecado. Então, a pessoa já não tem mais um comportamento natural, ou seja, um comportamento espontâneo, vamos dizer assim, né? A pessoa se reprime. A pessoa deixa de fazer um curso de pintura, deixa de fazer um curso de desenho, deixa de estudar numa faculdade, deixa de aprender sobre política, deixa de aprender sobre vários assuntos. Então, isso não está certo, isso não é a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus nos deu as capacidades para ser usada, mas tem usada da forma correta, né? Então, hoje em dia, existem pessoas más aprendendo coisas intelectuais. Por exemplo, tem quadrilhas, né, de bandidos formando advogados, né, formando juízes. Então, a sociedade ela está invertida, ela está destruída. Só que essas coisas intelectuais é para ser ocupada por nós e não pelo inimigo. E é por isso que tem tanto político que não é para ser político. Ele poderia ser qualquer coisa, porque quando ele vai para lá, ele vai para mentir, roubar, matar, né? Então, não é. Quando um homem chama uma pessoa para pastor, ele é pastor. E tem pastor que vai para política, né? Então, ele não é para ser político. E aí entra o erro. É aquela tal história, a pessoa está utilizando do dom e do talento de forma imperfeita, porque você é perfeito quando você se utiliza do seu dom e do seu talento para aquilo que Deus te determinou, certo? Se Deus me chamou para pastor, eu tenho que continuar sendo pastor até que o dia que Deus diga, não, agora eu quero você como um político. Aí é Deus que dá, mas se eu mudar por conta própria, se uma atribuição que Deus me deu, eu alterar ela, sem consultar a Deus, eu estou pecando. Por isso que acontecem os escândalos, né? Tem médico frustrado que vai ser político, tem engenheiro frustrado que vai ser político, tem advogado frustrado que vai ser político, e aí ele já entra corrompido, e corrompe, se deixa corromper e corrompe os outros. Por isso que a nossa sociedade está desse jeito. Porque as pessoas não estão felizes fazendo o que Deus manda, estão fazendo aquilo que o diabo está mandando. Porque o diabo promete coisas e não cumpre.
E é por isso que as pessoas se enganam, e é por isso que a sociedade... Então, o dom de governar é o dom de um político. Mas quem tem o dom de governar? Todos têm o dom de governar? Não. Todos têm o dom de ser médico? Não. Todos têm o dom de ser engenheiro? Não. Todos têm o dom de ser professor? Não. Então, se eu colocar um médico para governar, vai dar errado. Certo? Se eu colocar um político para ser professor, vai dar errado. Então, cada um segundo o seu dom. E é disso que nós falamos hoje, dessa parte intelectual que nós precisamos desenvolver pelo dom que nós temos, né? E o dom, você se descobre, às vezes as pessoas falam assim, eu não sei qual é o meu dom. Você descobre fazendo. Você vai fazer coisas, procura fazer o que Deus manda, né? Uma hora você descobre, naturalmente você descobre. Agora, se você ficar trancado num quarto, parado, esperando as coisas acontecer, você não descobre o seu dom. Tá bom? Então, eu ia falar agora, né, mas já está 9h30, e o pessoal não assistia todas as aulas, porque eu quero terminar a parte do homem, para entrar na parte dos espíritos. Depois dos anjos de Deus, né, de Jesus de Deus. Aí terminamos os seres espirituais. Depois dos seres espirituais, é aí que nós começamos a história mesmo. Tá? A história de como começou e o que aconteceu e por que estamos aqui, que é a Guerra Celestial. Então, a próxima aula, eu vou falar da internet, da rede de computador, do inconsciente coletivo, das influências que a gente recebe na nossa mente, tá? Aí eu vou dar uma melhorada aqui no texto, alguma coisa que eu puder falar né, sem precisar ler, para explicar melhor, porque o que ficou faltando foi isso aqui, ó. Rede intelectiva do homem, a inconsciência, né, a indestrutibilidade da alma, razão inferior e superior, as emoções e pronto. Tá? Aí eu entro nos espíritos. Ok? Então vamos orar e agradecer para não continuar. Alguém tem mais alguma pergunta sobre dom, sobre talento, sobre a carne, sobre a parte intelectual, né? Alguém tem dificuldade, por exemplo, de separar a sua parte intelectual dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, né? Às vezes as pessoas não sabem distinguir o pensamento do sentimento, o dom, a capacidade intelectual dele das outras coisas, né? Então, isso é bom a gente conversar, porque a gente vai descobrindo, né? Vai aprendendo a se conhecer, vai colocando luz em nossa consciência, tá bom? Se não tiver ninguém com alguma dúvida nesse sentido, quem que foi que escreveu aí? Tá. Agora a gente vê, pastor Lucas, que o inimigo ele está usando as capacidades humanas a favor dele. Isso. Entende? Né? Ele está usando tudo a favor dele. Porque ele sabe qual é a potencialidade das coisas, né? Isso. Do nosso interior, da nossa consciência, da nossa alma, né? E intelecto e tudo, ele está usando a favor dele, entendeu? Sim, está usando a favor. É muito interessante a pergunta da irmã Dulcineia. Nós usamos a capacidade do pensar porque temos um cérebro, os anjos onde guardam todo conhecimento. Muito boa, ótima pergunta também, muito boa. Parabéns, irmã Dulcineia, eu gosto das suas perguntas. Veja só, o cérebro, irmã, ele é um instrumento. A mente não é o próprio cérebro, tá? O cérebro é um órgão. A gente pensa que a nossa capacidade de pensar está no cérebro. Uma parte, sim, outra parte, não. E eu vou provar por quê. Teve um rapaz que teve um acidente e ele perdeu metade da cabeça, ficou aquele oco lá, e ele perdeu metade do cérebro. E todo mundo pensava que ele ia ficar sem fala, sem enxergar e sem raciocínio. E ele ficou normal, né? Os cientistas dizem, né, que os outros neurônios substituem aqueles neurônios perdidos, tá? Para compensar aquela perda do órgão, né? Porque eles acreditam que a capacidade humana está no órgão.
Mas não é só isso. A mente, a nossa mente, o nosso raciocínio espiritual ou mental, vamos dizer assim, não está no cérebro, está acima do cérebro. O cérebro é apenas o captador. Então, os anjos, eles guardam o conhecimento numa mente espiritual. Só que a nossa mente espiritual, ela não está desenvolvida como a dos anjos. Tá? E nós precisamos do nosso cérebro. Só que quando nós tivermos o corpo transformado e a nossa redenção e nós formos como os anjos, nós vamos ter uma outra situação, né? Que seria um cérebro celestial, um corpo celestial, né? Os ossos, tudo vai mudar, toda a nossa estrutura vai mudar. Então vai ser como os anjos, como Jesus falou. Então aí nós teremos um cérebro celestial. Então os anjos, né, guardam o conhecimento num cérebro celestial, vamos dizer assim, para a irmã entender, tá? Mas a nossa mente, a nossa capacidade de raciocínio, ela não está só no cérebro, existe a mente, e a mente está fora do cérebro, para cima do cérebro. Tá bom? Mais alguma pergunta? Por isso que às vezes a gente ouve vozes, tá? A gente tem contato com o mundo espiritual, a gente tem visão, porque se fosse só o cérebro, a gente não teria visão, revelação, entendeu? Tá certo. Então vamos parar aqui a gravação, tá? E fiquem à vontade, a próxima aula. Aí nós vamos entrar no assunto de batalha espiritual, né? Daqui umas 2 aulas, mas eu tenho que terminar essa parte, porque assim, quando eu estiver explicando sobre a batalha espiritual, vai ficar fácil você entender, porque eu não vou contar apenas uma história, né? Você vai saber os motivos das situações, por que o diabo queria fazer isso, por que ele fez aquilo, por que ele atacou, por que existe isso, por que existe aquilo, tá? Porque você já entendeu o ambiente celestial, já entendeu os seres celestiais, e aí fica mais fácil raciocinar, porque aí você já tem o conhecimento para entender a batalha, a guerra, que é a guerra para dominar a criação de Deus, né? Essa é a ideia. Ou destruir, no caso, né? Porque o diabo ele não tem como gerenciar nada. O diabo ele é um gerente destrutivo. Se você der uma empresa para o diabo, ele só destrói. Porque não tem o amor, né? O amor é que faz com que o amor é o que faz com que as coisas deem certo. Você pode ver, todo político, e como na política a gente vê muito isso, eles não sabem resolver nenhum problema na sociedade. Fome, drogas, violência, eles não sabem resolver. Por quê? Porque a pessoa, quando não tem o amor, ela perde a inteligência. A inteligência que os políticos têm é só para mentir, roubar e esconder coisas. Então, isso é a inteligência do diabo. Existem formas dadas por Deus para resolver todos os problemas que existem na sociedade. Existe forma. Se a pessoa tivesse o amor, a sabedoria e a inteligência seria suficiente para resolver problema de droga, de fome, de criança, de escola, de saúde, de desemprego, de tudo. Como eles não têm o amor, eles se tornam burros. E todas as soluções, as leis que eles criam são estúpidas, porque eles visam eles mesmos. Então, a maldade e a burrice andam juntas. Quando uma pessoa faz uma coisa errada, só tem 2 maneiras dela fazer uma coisa errada. Ou ela é burra, que ela não entende, não sabe, não conhece, ou ela é má. Às vezes, cristãos estão participando de coisas más por serem burros, estúpidos.
Como diz lá em Oséias, por falta de conhecimento, o meu povo perece. Falta de conhecimento, que a gente chama de burrice. Estupidez. Ou seja, o diabo usa da pessoa, né? Uma marionete, a pessoa não sabe que está sendo usada pelo diabo. Isso é a burrice. E existe a maldade, a pessoa de má fé, que já faz para conquistar aquilo que é do seu interesse, visando só ela e destruindo os outros. Que ela não visa o bem comum. Eu não posso trocar um bem pessoal, né, um bem comum por um bem pessoal, né? Eu tenho que abrir mão do meu bem pessoal para o bem comum. E a sociedade hoje está ao contrário. Todo mundo tira o bem dos outros para colocar só o seu. Por isso que se chama maldade. O que é a definição de maldade? Nós vimos a definição de perfeição, né? Uma caneta foi feita para ser caneta, uma laranja foi feita para ser fruta para a gente comer, né? Quando uma coisa é dada o seu próprio uso, ela é perfeita. O mal é aquele que faz o uso errado das coisas, certo? Se eu pegar essa caneta aqui, que tem uma ponta fina, em vez de escrever, eu enfiar na barriga de alguém, eu estou dando um outro uso para ela. Então, é maldade. Certo? Pode ter a faca pode ter, pode, precisamos cortar frutas, cortar árvores, cortar coisas, mas nós não podemos usar a faca para matar o outro. É um mau uso. É quando você pega uma coisa e direciona para outra. Então, a pessoa má, por exemplo, a pessoa ela é secretária, então ela foi colocada como secretária. Se ela não cumpriu o papel de secretária, ela é má. Então, a maldade é não cumprir o seu papel. Ao invés de fazer as cartas para o chefe, ao invés de atender os clientes, ao invés de fazer as coisas, a secretária ficar no telefone, fazendo fofoca, conversando com um outro, ela é má. Então, a pessoa diz, não, mas eu não tinha má intenção. Não precisa ter má intenção. A atitude de fazer coisas diferente daquilo que você foi dado para fazer é maldade. Se um professor colocado para ensinar, se ele não ensinar, ele é mau. Um engenheiro colocado para construir, se ele não construir, ele é mau. Um advogado que foi colocado para defender a justiça, se ele não defender a justiça, ele é mau. Entendeu? A definição de mal e a definição de perfeito. Tá bom? Então, de onde sai a maldade? Quando você muda, né, o uso de uma coisa para outra coisa. Tá bom? Deus que abençoe. Quem pode orar para agradecer, antes de eu encerrar aqui a gravação? Eu posso orar para o senhor, se quiser. Amém. Obrigado. Obrigado, Senhor, meu Pai, obrigado por ter iluminado o pastor Lucas para nos trazer as suas mensagens, seus conhecimentos, seu entendimento, Pai. Muito obrigado, Senhor. Há tantos mistérios em tuas palavras, tantos mistérios em teus caminhos. Tudo é tão lindo, tudo é tão maravilhoso. Obrigado, Senhor, por nos dar a chance de crescer em intimidade com o Senhor, intimidade a qual o Senhor tem dado aos poucos que procuram o Senhor com um sentimento profundo, sincero. Isso agrada o Senhor. Também aqui fazendo a tradução da Vicky, que Deus Pai, Jesus levou ela para o trono porque ela tinha a verdadeira vontade de aprender algumas coisas e o Senhor queria responder a ela essas perguntas. E nós te procuramos nessas perguntas, nesses entendimentos, em crescer em sabedoria. E sabemos que isso sim também nos aperfeiçoa como seus filhos e lhe agrada o teu coração. Obrigado, Senhor. E pedimos então que o Senhor protegesse a casa do pastor Lucas, a Lês, a casa do pastor John, o pastor Aníbal, a minha casa e dos irmãos estão sob ataque, Senhor. Os malignos estão muito, muito terríveis, sabe que o tempo é curtíssimo.
estão atazanando todos nós. Pastor Lucas, Liz, machucaram, cortaram o dedo, pastor Jones, a pastor Aníbal, não estão conseguindo dormir, eu bati meu carro, coisa à toa, e olha só, Senhor, muito obrigado por nos proteger, continuar conosco, cada um de nós, ao redor do mundo, Senhor. O Senhor vê que suas orações que fizemos na live foi levada para a África. Sim, precisamos desesperadamente do Senhor nessa época aí. Muito obrigado, Senhor, por derramar sobre o pastor Lucas entendimento, conhecimento, sabedoria em seus caminhos. E quebramos por terra, no nome de Jesus, quebramos por terra toda a retaliação do inimigo contra o pastor Lucas, o pastor Jones, a casa deles, e a minha casa também, a casa dos irmãos ao redor do mundo. Quebramos por terra e anulamos todo o ataque do inimigo contra nós. No nome de Jesus, está anulado todo o ataque e retaliação contra nós do inferno. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por estar conosco nessa noite de hoje. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Amém, amém. Glória a Deus, pastor João. Deus abençoe, amados. Em nome de Jesus aí. Boa noite, querido. Uma boa noite a todos. Também tô. Boa noite. Deus que abençoe a todos. Vou desligar aqui porque... Opa, deu um problema aqui.